Fala galera vascaína, aqui Humberto Silva, canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Tá todo mundo bolado, mas dá essa moral aí, se inscreva no canal, dá o joinha aí, vai clicar ali no gostei, vai clicar ali, já vai aparecer embaixo, hypar, dá aquela hypada também, dá essa moral. E é o seguinte, o Vasco ontem entrou em campo com Léo Jardim, Pumita, Cuiabano, Carlos Cuesta, Robert Renan, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Nuno Moreira e Spinelli. E é aquilo, o time não consegue render. Poupou, jogou fora a Sul-Americana para terminar o Brasileirão na zona do rebaixamento. E aí, fiasco na Sul-Americana, fiasco no Brasileirão, perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã, potencial construtivo, não sabemos em que pé está. A venda da SAF, não sabemos também. Aí surge processo que impede, surge várias outras questões. E o Pedrinho não bota a cara para dar nenhuma satisfação. E olha que ele tinha prometido uma gestão transparente. Mas não é isso que vem acontecendo. Infelizmente, falta diálogo do presidente com o torcedor. Isso é um gesto, é um ato muito importante, mas que não acontece aqui no Vasco, infelizmente. No banco de reserva tinha como opção ali o DVD, que entrou em 58, Bruno Lopes 68, o PH entrou aos 80, Lucas Zucarello aos 80 também. E ainda tinha o Daniel Fusato, o Riquelme, o Wallace Falcão, Lucas Freitas, Hugo Moura, João Vitor, Tietê e Ramon Rick. O Vasco teve 60% de posse de bola, com 26 chutes contra 10 do Atlético Mineiro, 3 escanteios contra 4 deles. E o que isso quer dizer? 26 chutes. Os jogadores do Vasco não sabem fundamentos básicos, como finalização, toque, não conseguem entender a atmosfera de uma partida, quando é para segurar a bola, quando é para catimbar, quando é para cavar uma falta. Não sabe bater uma falta, não sabem cruzar, não sabem efetuar um cruzamento. O time do Vasco tem uma zaga baixa, jogo aéreo, 1-0 Atlético Mineiro, ninguém sobe, ninguém atrapalha. Vitor Hugo, zagueiro do Atlético Mineiro, fez o gol de cabeça. Falta muita coisa, é para deixar esse elenco de lado, né? Negociar os jogadores e montar um elenco novo. A gente precisa de profissionais com mentalidade vencedora, aliás, até na parte administrativa, porque quem está lá pensa pequeno. Então a gente fica nessa, todo mundo dá um jeito e faz uma graça. O Corinthians deu um jeito, ganhou a Copa do Brasil, o Lanús veio aqui, ganhou a Recopa em cima da mulambada. Todo mundo dá um jeito. E o Vasco com uma folha de aproximadamente 20 milhões, que, se eu não me engano, é a quinta folha do Brasil, e a gente não consegue. O Atlético Paranaense veio da segunda divisão com uma folha bem menor, com a captação de recursos bem mais escassa, e conseguiu fazer futebol. Está conseguindo. É o terceiro do Brasileirão. Coritiba está mais bem colocado que a gente. Se demole, daqui a pouco Mirassol. O Guanás perdeu o elenco inteiro. E ele já está conseguindo dar uma cara a esse elenco. Se classificou na Libertadores, se eu não me engano, em primeiro. Copa do Brasil. E no Brasileirão, está com 16 pontos, mas tem um jogo a menos, pode ir a 19. Tá, fez jogo duro. Essa foi lá visitar o Atlético Paranaense, perdeu de apenas 1-0, fez jogo duro, inclusive foi vítima da arbitragem, um erro absurdo, né? Deram impedimento aí no lance de lateral, mas é isso, sabe? Todo mundo dá um jeito, até o Botafogo, que tá com 4 transfer ban, tá com o elenco desmontado, tá com 22 pontos, não tá na zona do rebaixamento e perdeu para o Bahia de virada porque o goleiro resolveu xingar o juiz e aí foi expulso.
Agora, eu não entro no mérito se o goleiro estava com razão ou não, porque até então a alegação dele era que no 4 segundos ele já apitou ali falta e tal, deu amarela pro goleiro. O goleiro alegou isso. Então eu não sei, o fato é que xingou e foi expulso e aí comprometeu toda uma partida. É o que eu falo sobre o Barros, sobre até o Thiago Mendes e tal, os jogadores do Vasco têm que ter uma resiliência para não ficar tomando cartão de bobeira e comprometendo todo um planejamento. E aí o erro vem de todos os lados, são vários tipos, e aí fica difícil, não dá para consertar. Era o Carille, era o Diniz, Renato Gaúcho, ninguém consegue consertar o elenco cercado de vícios, sabe? Que não permite que o clube, o time em si evolua, porque cada um comete um erro absurdo e é difícil demais, é difícil. Então a situação é essa, fica complicado. Eu acho que tem que dispensar mesmo, né? Negociar com outros clubes. A maioria dos jogadores, subir alguns, tá? Porque se for para ficar assim na zona do rebaixamento, se for para ficar lutando contra o rebaixamento, é melhor modificar esse elenco, porque esse elenco a gente já sabe que não dá para extrair mais do que isso, né? Apresentaram aí, estão colecionando motivos de chacota, de fracasso, goleadas sofridas, estão colecionando e o torcedor que sofre, porque é sempre esse marasmo, sempre não correspondendo em campo o que a torcida faz, a torcida lota estádio, a torcida sempre está presente, sempre enganjada, mas eles em campo não conseguem corresponder, sempre dando esse desgosto para a gente, né? Infelizmente, a situação é essa. Então é melhor negociar a maior parte deles e até mesmo o Renato Gaúcho, né? É o quê? 1,5 milhão? É melhor contratar um outro técnico, porque se for para ficar brigando contra o rebaixamento, qualquer um pode fazer isso. Porque também a gente contrata um técnico e paga caro para mostrar um trabalho diferenciado. Tá? Pode parecer aqui um pouco incoerente, né? Acabar de falar que o elenco é ruim, mas o Renato Gaúcho também tem sua responsabilidade, o Pedrinho tem a sua. Então cada um tem uma parte aí, uma fatia desse bolo aí. Cada um tem uma parte nesse fracasso aí. E aí o salário condiz com o desempenho, né? Assim é para os jogadores, assim como o técnico. Então, se o técnico está apresentando trabalho de técnico de Série B, então paga um técnico de Série B, então, pelo menos vai economizar uns 800 mil, que aí já paga um outro jogador aí que vai chegar para somar, né? Um cara de 800 mil, de repente venha de graça e tal. É isso. Rapaziada, dá essa moral aí, valeu? Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Talvez aí hoje ou amanhã. Essa semana ainda vou fazer a live para falar sobre SAF, falar sobre outros temas. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, muita fé. Forte abraço. Saudações vascaínas.